E aí, leitor, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar sobre segundas chances. E não é sobre a tropa segunda chance. E sim, é um hábito de leitura meu, que é dar segunda chance para os livros. Eu raramente abandono um livro, porque quando eu sinto que o livro não está me prendendo o suficiente, né, para fazer com que eu me sinta leitora lendo aquele livro, eu tento deixar de lado e achar que vai ser legal ler ele em outro momento. Fiz isso com alguns livros já e eu separei 5 deles aqui para trazer para vocês e contar um pouco dessa questão minha mesmo, que é um hábito de leitura ou mania literária, tanto faz. Porque, que nem eu falei, às vezes eu tô lendo um livro e eu acho que não está me prendendo e eu preciso deixar ele de lado. O que normalmente as pessoas entendem como abandonar, mas eu coloco eles na lista de quero ler ainda. Então, tipo, eu ainda quero ler o livro que não está me prendendo. Exceto, às vezes, quando é uma leitura obrigatória e eu não me sinto mais na necessidade de ler aquele livro. Ou, não sei, eu tentei várias vezes e não fluiu. Mas é muito difícil, porque esses livros que eu trouxe, eu li ele pela primeira vez, até 15, 20, 30%. E por algum motivo eu tive que parar na metade e começar depois. O primeiro deles é Daisy Jones. Eu até lembro exatamente o dia que eu tava lendo. Tipo, vou situar vocês. Eu tinha acabado de terminar Evelyn Hugo e eu tava ainda falando dele o tempo todo. E no intervalo de trabalho, meu celular tava sem bateria e eu tava com meu Kindle no meu colo. E eu falei, tipo, eu vou ler esse livro que tá aqui. E comecei a ler Daisy Jones, li uns 5, 6% mais ou menos. Eu falei, não, esse livro é muito bom. Voltei lendo esse livro, tipo, voltei pra casa lendo esse livro, só que ficou no esquecimento. E esse ano, depois de 2, 3 anos que eu comecei, né, esse ano que ia sair a série, eu falei, não, dessa vez eu vou ler com tudo. E eu li, assim, em 1 dia, 2 dias, pra assistir a série, no caso, que eu ainda não vi. Mas foi muito rápido, se tornou um livro favorito e vários pontos que não me prendeu no começo, na segunda vez deu certo. O outro livro, eu já falei dele em algum outro vídeo aqui no canal ou em algum outro lugar, foi Feios. Eu já tinha iniciado ele lá em 2019, lá no comecinho do Bookstan, só que tipo, não fluiu. Não sei se não fluiu ou se eu não estava acostumada, né? Porque tem isso também, de você não estar acostumada e não conseguir se ambientar na história, por ser um gênero que você não costuma ler, você tá acostumada com uma outra coisa, ou você tá acostumada com uma outra escrita e passa por uma escrita um pouco mais difícil, aí você tem aquela sensação de não ser bom. E eu preciso, tipo, ser necessário abandonar aquele livro. Então eu deixei pra lá Feios. Eu falei, não, eu acho que é um livro legal, tem a premissa boa, mas eu acho que, tipo, eu acho que não é pra mim. Só que quando eu comprei os 4, que foi por causa da lombada, e ficou parado na minha estante, esse ano por causa da MLI, que teve aquele desafio, que alguém escolhia a sua leitura e tudo mais, minha mãe escolheu Feios. Eu falei, será que vai? E foi muito bom, eu adorei essa leitura e eu quero já começar o outro. Eu lembro de terminar esse livro e já pegar o outro pra ler, mas como o primeiro não fluiu de uma vez só. Um outro livro eu coloquei numa TBR, mas a TBR acabou falhando, isso há um ano e pouco mais ou menos. Mas eu acho que eu não estava na vibe, que eu tinha já lido 2, 3 romances de época, tipo, quase um seguido do outro. Então, o terceiro dessa trilogia da Julia Quinn não fluiu pra mim da primeira vez que eu comecei a ler. Eu tinha marcado, eu acho que tava, não dá pra ver porque eu tentei procurar o mesmo post-it. Então, eu tinha marcado já algumas frases, mas eu tive que parar e respirar e falar, não, eu quero concluir essa trilogia, mas pelo jeito não vai ser dessa vez, então eu vou dar uma acalmada. Eu acho que eu vou ler um terror. Eu lembro que eu saí desse e fui pro Iluminado, então eu precisava ler um terror e não era romance de época que ia me trazer o que eu tava procurando. Então por isso tem essa questão também de estar na vibe do livro, então eu tive que deixar ele de lado e começar depois. E eu li ele esse ano também, que foi para um desafio junino, foi pra Maratona Junina,
dos meninos lá da Twitch, o Emerson, Charles, Andy, Tainá, foi uma galera, e foi aí que eu conheci uma galera também da Twitch. E nessa maratona junina tinha um desafio lá que você sorteava ali no seu jar, né, que é tipo uma jarra de livros que tem ali no maratona. E o maratona sorteou esse livro pra ler, eu falei, não, eu não vou falhar com os meninos, então eu tive que ler esse livro. E foi uma boa leitura, foi um bom retorno, né, nessa história. E eu normalmente, quando eu começo o livro antes e tive que dar e dou essa pausa, eu normalmente começo do começo. Então eu meio que releio, relembrando coisas pra chegar até aonde eu tinha parado. O outro livro não foi por falta de vontade, foi porque eu tive... Vou contar pra vocês que assim, em 2019, quando eu criei o Instagram, eu estudava o tempo inteiro na biblioteca, então eu lia muitos livros na biblioteca mesmo. Só que o livro estava raro e eu não poderia ficar mais tempo com aquele livro por ele ser uma peça rara. Porque a editora, tipo, acho que tinha perdido os direitos e tudo mais. Eu lembro que ele, pela primeira vez, ele era da Arqueiro e agora ele é da Harper. Daí, tipo, eu estudava lá, daí eu acabei indo trabalhar. E no trabalho, como eu trabalhava com livros, eu tinha todo controle, né? Não do controle do estoque, mas eu pesquisava lá os livros que não tinham mais nas prateleiras da livraria. E no site da editora, consignado, né, com a livraria, ele estava dado como esgotado desde 2012. Então, há 7 anos, praticamente, não tinha mais aquele livro. Então, né... E ficava muito inviável ir pra biblioteca, porque eu trabalhava das 3 às 11. Então, foi algumas coisas ali que me fizeram abandonar a leitura. Quando ele veio pro Brasil de novo, quando ele foi relançado pela Harper, eu fui uma das primeiras a comprar, porque eu tava louca pra continuar Nosferatu. Porque a premissa desse livro me preencheu, assim, me segurou desde o começo. Só que por conta dessas coisas, desses motivos, eu não consegui dar continuidade. Quando eu comprei e retornei pra esse mundo, tipo, 2 anos depois, eu fiquei extremamente feliz e hoje em dia ele é um queridinho. Então, tive que dar essa pausa pelos meus outros motivos. E nessa linha também ali de terror e livro grosso e tudo mais, eu ganhei esse livro há muito tempo atrás. Hoje em dia o livro é mais de 100 reais e quando eu ganhei ele era R$ 69,90. E eu lembro de falar pra minha mãe, mas eu quero muito, só que é muito caro. Tipo, R$ 69,90 12 anos atrás era muito dinheiro. Ainda é, mas era muito mais. Então, pra vocês verem, né, de 69 pra 119, 120. Vou pesquisar. Eu acho que tá mais caro. Não, cara, não. Ah, ele tá 67,99. Mas, isso porque ele está na promoção. O valor original dele, comprei em livraria, o valor original dele é R$ 109,90. Então ele é tipo quase o dobro do valor que eu paguei há 12 anos atrás, praticamente. E quando eu comprei, e eu não tava acostumada a ler, eu me assustei com o tamanho do livro. E eu assisti os filmes, assisti as adaptações e tal. Eu lembro de ter ido até a parte da banheira. Eu não sei se vocês estão sabendo de que livro que eu tô falando, mas eu já vou falar qual que é. Eu fui até a parte da banheira e me surpreendi, eu fiquei bem assustada com algumas coisas. Com a parte da banheira mesmo, no livro, né, no filme não é tratado, mas no livro eu fiquei extremamente assustada. E quando eu tive a oportunidade de fazer uma leitura coletiva com o Bookstagram, eu falei, não, agora dessa vez eu vou ler. E eu li realmente as 1.106 páginas de It em um mês. Então eu tive que dar essa pausa, porque cara, eu não lembro, mas eu tinha 16, 17 anos. E eu fiquei bem assustada com as coisas que estavam nesse livro e eu não tinha chegado na pior parte ainda. Então eu tive que dar essa pausa, dar esse respiro. E eu não falei que o livro era ruim, mas eu só falei mesmo que não era a minha vibe no momento. Então, os meus pontos de levar a leitura um pouco mais adiante, né, de começar o livro e ter que terminar ele depois, voltar
pra história um tempo depois, são vários fatores, que é a questão de você estar na vibe do livro, a questão de você estar acostumada com aquele tipo de, com aquela escrita, com aquela história, com aqueles personagens, ou você leu vários livros da mesma saga, ao mesmo, tipo, um seguido do outro, e você tá chegando no final e agora você tá cansado daqueles personagens e precisa ler outra coisa pra poder... Tipo, é a mesma coisa de você ter uma rotina no serviço. Às vezes precisa de uma folga. E nos livros é a mesma coisa. Às vezes você precisa de uma folga daquele gênero, daquele autor, daquela escrita. Então, é melhor dar essa folga. Mas tudo bem também em questão de abandonar livros. É uma prática que eu não faço. Mas tentem essa questão da segunda chance pra vocês. E depois me diga aqui nos comentários se você já teve um livro que você começou antes, teve que dar uma pausa e depois retornou pra história, e qual foi a sua relação com eles. Porque de todos os livros que eu falei aqui, eu amo todos. Inclusive, It é um dos meus livros e filmes favoritos. Daisy Jones é um livro que eu sou completamente apaixonada, obcecada. E Daisy Jones é uma das minhas personagens favoritas. E Nosferatu também, eu tenho experiências incríveis com Nosferatu. Feios também veio numa época que eu acho que veio numa época boa. Então eu tenho várias histórias com esses livros, além dessa história da segunda chance. Então comenta aqui se você já deu segunda chance para algum livro, ou se você tem algum livro que você abandonou, mas por causa desse vídeo você vai dar uma segunda chance para ele, e me contar aqui nos comentários o que vai ser dessa relação que você vai criar de novo com esse livro. Mas às vezes acontece de você tentar ler 2, 3 vezes o mesmo livro e não conseguir, e tá tudo bem, porque tem livro que é extremamente chato mesmo, então tá tudo certo. Se você gostou do vídeo, é só curtir, dar o seu like, comentar aqui embaixo, né, as questões que eu falei. Se inscreve no canal, ativa as notificações que está tendo vídeo todos os dias às 9 horas aqui no canal. Então, é isso, até amanhã ao nosso vídeo do Veda. Ai, a Morganinha aqui, se espreguiçando.